Olá! Crianças que são geradas, mas que já começam a vida sem a presença de um pai, mãe ou responsável. Essa é a situação de mais de 36 mil crianças no Brasil que estão em abrigos à espera de serem adotadas. Como vivem essas crianças? Como está o processo de adoção? Será que é complexo? E a criança deve ou não saber que é adotada? A adoção no Brasil está em discussão. Para entrar nesta discussão, nós convidamos o Dr. Adailton Lacer, ele que é juiz da primeira vara da Infância e Juventude e também coordenador estadual da Infância e Juventude na Paraíba. Também com a gente a Lenilde Cordeiro, que é educadora do Grupo de Estudos de Apoio à Adoção de João Pessoa, e também o Tomás Fernandes Rocha, ele que trabalha como psicólogo no setor de adoção da primeira vara da Infância e Juventude aqui da capital. Sejam muito bem-vindos e eu já começo com uma pergunta que muita gente em casa quer uma resposta. Adotar no Brasil é um processo difícil? Bom, inicialmente não é difícil. Basta que o casal ou a pessoa que seja maior de 18 anos de idade procure o setor de adoção da Vara da Infância e Juventude. Aqui na capital é a primeira vara, nas demais comarcas os juízos, os fóruns em geral, façam um procedimento de habilitação onde lhe será exigida uma documentação necessária. O setor vai enumerar toda essa documentação, ele é submetido a uma entrevista, faz-se um exame psicossocial, se relata e depois então parte para o processo de adoção em si, propriamente dito. A questão às vezes da demora se diz respeito muito mais ao perfil que aquele casal ou pretendente escolheu para a criança ser adotada. Como é que estão os processos assim? A gente demora muito para passar por todo esse processo que o doutor Adailton falou? Eu gostaria de considerar duas realidades assim. Aqui na capital, nós temos realmente mais facilidade para tanto preparar as pessoas que vão adotar, os pretendentes à adoção, quanto para realmente a própria vara da infância concluir o processo e a criança ser finalmente adotada. Mas tem uma realidade muito difícil ainda em todo o interior da Paraíba, que ainda há pouco eu conversava com o doutor Adailton, que nós não temos as varas específicas da infância, ainda existe grande dificuldade com equipes técnicas. Então, os pretendentes que pensam em adotar, eles ficam assim, sem ter realmente para onde ir. E os grupos de apoio à adoção também não existem nos interiores, o único que existe é em Sousa. E esses grupos como o nosso, o GEAD, aqui de João Pessoa, eles têm um papel muito importante nesse momento, nessa orientação inicial, quando se pensa em adotar, o que é realmente adotar, para onde eu vou, quais são as fases da adoção. Criança tem 1000 dúvidas, criança que é adotada é mais complicada, é mais difícil. Então, todas essas dúvidas que povoam a mente deles dificultam e tem muitos que chegam a desistir da adoção por conta dessas dificuldades. Mas a gente tem que pensar para cima e que depois de 2009, da Lei 2010, muita coisa boa aconteceu e o Cadastro Nacional de Adoção facilitou muito e a gente está avançando também no perfil das crianças que os pretendentes desejam, né? Agora aceitam muito mais crianças maiores, crianças com grupos de irmãos, então estamos avançando. Tomás, você trabalha exatamente como psicólogo, então deve lidar muito com pessoas ansiosas para ter esse processo de adoção e às vezes demora um pouco. É assim mesmo que funciona? Vai depender muito em relação ao perfil que o casal vai traçar, né? Mas em relação ao andamento do processo, ele não é tão demorado, né?
Até porque, como setor psicossocial, a gente costuma definir, né, que nosso trabalho é um trabalho negativo, né? Em que sentido? Como se fosse um diagnóstico médico. A maioria das pessoas não tem nenhum impedimento para a adoção, né? Então é isso que a gente busca estabelecer, né? Tem um diagnóstico negativo, não tem nenhum impedimento aí, né? É relativamente tranquilo que esse processo corra no nosso setor, né? Mas, dependendo do perfil que vai ser estabelecido por aquele casal, a espera pode ser maior ou menor. Quanto tempo é a média de espera? Assim? Isso depende muito, né? Novamente. O mínimo e o máximo. Porque, como estávamos conversando até um pouco mais cedo, né? Um casal que fosse se habilitar para adotar uma adolescente, né? Hoje, teria uma espera de poucos meses, provavelmente, né? Assim, uma vez concluída a habilitação, até que ele fosse aproximado de uma criança, a espera seria, estou dizendo poucos meses, mas seria realmente de 3 meses, 2 meses? Num caso desse seria de até semanas, porque havendo uma criança ali destituída do poder familiar, né, já apta a ser adotada, um casal com aquele perfil, a gente pode iniciar uma aproximação quase que imediatamente. Né? Agora, para o perfil que é desenhado, que às vezes tem muito recorte de raça, de gênero, de idade, né? Aí a espera já tende a ser de anos, até porque muitas pessoas estão cadastradas nesse perfil e poucas crianças estão aparecendo no livro. Doutor Adailton, existe então uma fila de adoção? A gente pode contabilizar assim, quantos estão aguardando uma criança ou é difícil estabelecer esse padrão? Não, essa fila ela oscila, porque tem semanas que aumenta o número de pretendentes, tem semana que as adoções já são realizadas. Essa semana, pelo menos, eu já concluí um processo de adoção, né? Foi tudo tranquilo, a sentença, o casal já detinha a guarda provisória da criança, então, quer dizer, já é uma criança a menos. Aí, se você me perguntar hoje, é preciso que a gente consulte o setor para ver. Mas esse número é sempre menor de crianças disponíveis do que o número de pretendentes. O que muda na legislação? Eu lembro que você falou no começo do programa que houve umas mudanças aí. Isso. Que mudanças foram essas? A Lei 12.010 de 2009, ela trouxe vários avanços, né? Além desse Cadastro Nacional de Adoção, ela trouxe um limite para que a criança fique institucionalizada sem que seja definido o seu destino, se volta para a família de origem ou se vai ser adotada, se ela segue para o Cadastro Nacional de Adoção. Então, passou a ter esse limite de 2 anos e, salvo uma exceção bastante fundamentada, é que se pode mudar isso. A criança, outro ganho da lei foi que estabeleceu audiências concentradas, que o juiz tem que rever a cada 6 meses a situação jurídica de todas aquelas crianças acolhidas nas instituições de acolhimento. Então, deixou-se de ter esse acúmulo de crianças vivendo nas instituições indefinidamente, crianças que chegavam bebês e saíam com 18 anos de idade. E a partir então, isso vem diminuindo. Então, depois dessa nova lei, houve realmente um grande avanço. As instituições de acolhimento agora, elas têm que ter, nessas audiências, né, a responsabilidade de decidir, junto com o Ministério Público, junto com a Vara da Infância, o mais rapidamente possível a situação daquela criança. Criança não é para viver em acolhimento, criança é para viver em família. Isso as pessoas parecem que é como se eles ficassem invisíveis. Não pode voltar para a família de origem, então vai ficar na instituição de acolhimento. E isso acham que é o melhor para ela? Não, um dia que a criança passe sem a convivência familiar é equivalente a 1 ano de prejuízo ao seu desenvolvimento. Como é que essas crianças elas vão parar nos abrigos? A própria mãe que entrega voluntariamente? Se vocês podem pontuar à vontade. A gente queria entender como é que aquela criança entra no abrigo e como é que ela sai do abrigo, né? A origem pode ser diferente. Uma das possibilidades da criança ficar institucionalizada, né, principalmente quando são bebês, né, a mãe declarar o interesse de doar aquela criança para adoção.
né? Uma das possibilidades, ela pode declarar isso ainda durante a gestação, por exemplo. Não há nenhum problema jurídico com relação a isso. Se ela quiser gerar a criança e entregar para adoção, não há nenhum problema. Não tem nenhum problema. Outra possibilidade, mais infeliz, mas que infelizmente também acontece, é ser detectada alguma situação de negligência ou de maus tratos, que quando se faz um acompanhamento daquela família, se gera algum estudo, se vê que a convivência da criança naquele ambiente familiar está sendo prejudicial para o seu desenvolvimento, né? Estão acontecendo situações, como falei, né, de negligência ou abuso, né? De violência, descaso. E aí, nesses casos, pode ser iniciado um processo de destituição do poder familiar, que, caso concluído, né, vai deixar essa criança em instituição de acolhimento, né? Inicialmente temporariamente que eu digo, né? Ainda se visando a possibilidade de reintegração à família, e posteriormente, né, como estávamos falando agora há pouco, pode ser que seja decidido que essa criança não pode mais voltar à família e vai ficar disponível para adoção. Certo. Agora, um ponto que é interessante levantar é que nessas tentativas de retorno, de reintegração familiar, tem que se pensar, acima de tudo, no que é melhor para a criança e adolescente e para o adolescente. Porque a lei não estabelece um limite de quantas tentativas se vai fazer para se tentar reintegrar aquela criança à família biológica. E não é admissível um biologismo tal que se force uma família várias vezes a tentar assumir a guarda do seu filho ou sua filha, e sem dar conta, sem se esforçar, sem mostrar que realmente tem interesse na criança. Ou localizar um parente distante que nunca quis saber daquela criança e forçá-lo a ficar com a criança. Não consideramos que isso seja o melhor. Tem sim que, em primeiro lugar, se tentar essa reintegração familiar, mas não indefinidamente. Nós lutamos para que seja também muito ágil esse processo. A gente continua essa discussão daqui a pouco, mas tem também o caso de uma família, né, que deu certo, deu tão certo, inclusive, que ela conseguiu adotar uma segunda criança com 9 anos de idade. Fique com a gente porque aqui tem discussão.